A primeira pessoa que me viu sem a minha peruca não foi meu noivo. Não foi meu oncologista. Nem mesmo minha mãe. Foi uma menina de apenas 7 anos sentada ao meu lado na sala de quimioterapia. Ela olhou para minha cabeça careca, sorriu, tirou o próprio boné rosa e sussurrou: "Agora somos iguais." Depois começou a rir baixinho. Em apenas 10 segundos, aquela menina me deu uma confiança que minha família nunca conseguiu me dar em 30 anos. O nome dela era Lily. Ela faleceu 4 meses antes do meu casamento. Desde aquele dia, todos os anos eu guardo comigo o pequeno tsuru de papel que ela dobrou para mim durante um dos nossos tratamentos. Ele fica na minha caixa de joias, ao lado da minha aliança de casamento. Não porque eu queira reviver a dor do câncer, mas porque me recuso a esquecer a coragem que encontrei naquele momento. Meu nome é Claire Donovan. Eu tinha 30 anos quando me casei com o único homem que conseguiu olhar para mim e enxergar um futuro, não apenas uma doença. Mas antes de caminhar até o altar, minha própria família tentou transformar a fase mais difícil da minha vida em uma espécie de espetáculo para outras pessoas. Eles acreditavam que tirar minha peruca em público acabaria comigo. O que eles não imaginavam era que aquele ato acabaria destruindo a própria imagem deles. 2 anos antes do casamento, encontrei um pequeno caroço enquanto me arrumava para ir ao trabalho. No começo, pensei em ignorar. Eu estava ocupada. Todo mundo está ocupado. Disse a mim mesma que marcaria uma consulta depois de terminar um projeto importante. 3 semanas depois, finalmente fui ao médico. Menos de 10 dias depois, ouvi as 3 palavras que dividiram minha vida para sempre entre o antes e o depois: "Você tem câncer." Não lembro de muita coisa daquele momento. Lembro da médica falando, lembro de concordar com a cabeça e lembro de me perguntar como as pessoas na sala de espera conseguiam continuar suas vidas normalmente enquanto a minha tinha acabado de mudar completamente. A quimioterapia não foi exatamente como os filmes mostram. Pelo menos não no começo. A parte mais difícil não foi apenas o tratamento, mas tudo o que veio depois. A comida começou a ter gosto de metal. Subir alguns degraus parecia uma tarefa impossível. Amigos começaram a se afastar porque não sabiam o que dizer. Então, certa manhã, enquanto penteava meu cabelo, percebi que metade dele ficou presa na escova e o restante permaneceu entre meus dedos. Sentei no chão do banheiro por quase 1 hora. Não era porque eu achava que meu cabelo definia minha beleza, mas porque perdê-lo fez a doença parecer ainda mais real. Naquela tarde, decidi raspar o restante. Eu queria que aquela escolha fosse minha, não do câncer. Meu noivo, Ethan Parker, chegou em casa carregando algumas sacolas de compras. Quando entrou no banheiro, encontrou-me parada diante do espelho, completamente careca. Eu nem conseguia olhar para ele. "Me desculpa", sussurrei. Ethan franziu a testa. "Pelo quê?" Apontei para minha cabeça. "Por isso." Ele se aproximou, segurou meu rosto com as 2 mãos e beijou minha testa. "A mulher por quem eu me apaixonei", disse sorrindo, "a mulher com quem eu quero me casar, ainda está bem aqui na minha frente." Depois saiu em direção à garagem. 5 minutos mais tarde, voltou segurando uma máquina de cortar cabelo. "O que você está fazendo?", perguntei assustada. Ele ligou o aparelho e sorriu. "Se você está enfrentando a quimioterapia, eu vou enfrentar isso ao seu lado." Antes que eu pudesse impedir, ele começou a raspar a própria cabeça. Quando terminou, a aparência dele era completamente diferente. A cabeça estava cheia de pequenas falhas e eu reparei em 3 cicatrizes discretas que nunca tinha notado antes. Comecei a rir tanto que meus olhos se encheram de lágrimas. Ele sorriu e disse: "Viu? Agora nós 2 estamos com uma aparência engraçada." Esse era o Ethan. Ele sempre encontrava uma maneira de diminuir o tamanho dos meus medos. A reação dos meus pais foi completamente diferente. Minha mãe chorou, mas não porque eu estava doente. Ela parecia mais preocupada com o casamento. "E se o seu cabelo não crescer novamente?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Mãe, eu estou tentando sobreviver." Ela respondeu: "Eu sei, mas as fotos do casamento ficam para sempre." Meu pai ficou estranhamente calado. Já meu irmão mais novo, Mason, não teve nenhum filtro. Ele olhou para minha cabeça raspada e soltou uma risada. "Bom,
pelo menos a Wes vai economizar dinheiro com shampoo. Minha mãe até sorriu. Mason, disse balançando a cabeça enquanto ria. Você é impossível. Ninguém pediu para ele se desculpar. Ninguém perguntou como eu estava me sentindo. A piada simplesmente virou mais uma história da família. Mais uma lembrança de que, para eles, a minha dor parecia existir apenas para divertir os outros. Contra todas as expectativas, o tratamento funcionou. Na primavera seguinte, meus exames mostraram que não havia mais sinais ativos da doença. Minha oncologista sorriu e disse: você ganhou o direito de começar a planejar seu futuro novamente. 3 semanas depois, Ethan fez o pedido de casamento outra vez. Era o mesmo homem, mas com um novo anel e em um novo lugar. Dessa vez, ele se ajoelhou no jardim do hospital onde passamos tantas tardes tentando fingir que não estávamos com medo. Ele olhou ao redor e disse: esse lugar merece guardar uma lembrança mais feliz. Eu aceitei antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Os preparativos do casamento foram mais tranquilos do que eu imaginava. Não porque minha família tivesse mudado, mas porque Ethan assumiu grande parte das responsabilidades sem reclamar. Ele conversou com fornecedores, marcou reuniões com fotógrafos, provou bolos e até escolheu as flores. Você já passou tempo demais em salas de espera. Agora deixa isso comigo, ele dizia. Durante meses, tudo parecia finalmente entrar nos eixos. Até que, exatamente 9 dias antes do casamento, fui até a casa dos meus pais para entregar algumas mudanças nos convites. Eu não deveria ter escutado aquela conversa. Minha mãe e Mason estavam sentados no quintal dos fundos. A janela da cozinha estava aberta. Ouvi Mason rir e dizer: eu ainda não acredito que ela vai usar uma peruca no casamento. Minha mãe respondeu sem hesitar: o noivo merece uma mulher de verdade, não uma sombra careca dela mesma. Os dois começaram a rir. Eu fiquei parada do lado de fora, segurando uma caixa com os cartões dos convidados. Eles não faziam ideia de que eu estava ali. Sem dizer uma palavra, virei as costas, voltei para o carro e fui embora. Eu não chorei. Não liguei para Ethan. Pela primeira vez na minha vida, fiz algo que nunca tinha feito antes: comecei a fazer cópias. Cada mensagem de texto, cada correio de voz, cada e-mail cheio de crueldade, cada conta do hospital que eu mesma paguei escondida depois que meus pais prometeram ajudar e nunca cumpriram. Cada documento, cada recibo, cada prova de tudo que realmente aconteceu. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Era como se uma parte de mim finalmente tivesse sussurrado: um dia você vai precisar provar a verdade. Eu não sabia quando. Não sabia o motivo. Mas, pela primeira vez na vida, parei de apenas guardar lembranças e comecei a reunir evidências. A manhã do casamento chegou com um céu azul e uma energia que parecia perfeita. O quarto da noiva estava cheio de risadas. Uma música suave tocava ao fundo enquanto minhas madrinhas ajustavam meu véu. Olhei para o espelho e, pela primeira vez em anos, não enxerguei a mulher que lutou contra o câncer. Eu vi uma noiva. Então a porta do quarto se abriu. Era Mason, segurando uma caixa de presente nas mãos. Trouxe um presente de casamento, ele disse sorrindo. Para você nunca esquecer este dia. Mas havia algo naquele sorriso que me deixou desconfortável. Algo estava errado. Muito errado. Ele se aproximou por trás, colocou as mãos sobre meus ombros e, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, puxou minha peruca com força e a arrancou da minha cabeça. O quarto inteiro foi tomado por gritos. Meu véu caiu junto com a peruca no chão. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então minha mãe bateu palmas uma vez e começou a rir. O noivo merece uma mulher de verdade, não uma fantasma careca, ela disse. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu novamente. Mas não era Ethan. Era alguém que ninguém esperava ver ali. Minha oncologista, doutora Rebecca Sloane. Ela tinha ido até o local para entregar algo que, segundo ela, não poderia esperar até depois da cerimônia. Parou na entrada, olhou para minha cabeça descoberta, depois encarou minha família e fez apenas uma pergunta. O que exatamente está acontecendo aqui? A doutora Sloane não precisou levantar a voz. O silêncio que tomou conta do quarto era quase impossível de suportar. Minha peruca continuava caída no chão brilhante. O véu estava ao lado dela.
Ninguém se abaixou para pegar nenhum dos dois. Minha mãe virou lentamente para a porta. Ah, eu não sabia que teríamos outra convidada. A médica não respondeu. Caminhou diretamente até mim. Seus olhos analisaram meu rosto, minha respiração e minha postura. Depois de tantos anos cuidando de pacientes com câncer, ela tinha desenvolvido aquele tipo de atenção automaticamente. Claire, você está bem? Eu assenti. Estou. Ela olhou para Mason, depois para minha mãe. Então perguntou em voz baixa. Quem tirou a peruca dela? Mason deu de ombros. Eu tirei. Foi só uma brincadeira. A doutora Sloane ficou olhando para ele por alguns segundos. Uma brincadeira? Ele soltou uma risada curta. Ela já está curada. Por que continua fingindo? Antes que eu pudesse responder, a médica falou com firmeza. Você sabe quantos pacientes deixam de sair de casa depois da quimioterapia porque têm medo exatamente de passar por uma situação como essa? O sorriso de Mason desapareceu lentamente. Ela continuou. Você sabe quantas noivas desistem do casamento porque têm medo de serem humilhadas em um momento que deveria ser especial? Ninguém respondeu. A doutora Sloane olhou ao redor do quarto e disse com calma: trabalho na área de oncologia há 22 anos. Já vi mães dormirem em cadeiras de hospitais por meses ao lado das filhas. Já vi pais rasparem a própria cabeça para apoiar seus filhos. Já vi irmãos aprenderem a cuidar dos acessos de quimioterapia. Então ela encarou Mason diretamente. E hoje, eu vi um irmão humilhar publicamente uma sobrevivente do câncer no dia do casamento dela. Ninguém se mexeu. Nem mesmo os fotógrafos. Minha mãe cruzou os braços e revirou os olhos. Ah, por favor. Ela está em remissão. As pessoas precisam parar de tratá-la como se fosse frágil. A doutora Sloane respondeu sem perder a calma. Estar em remissão não apaga os traumas que uma pessoa passou. E a crueldade também não desaparece só porque o tratamento acabou. Minha mãe soltou uma risada de desprezo. O noivo merece sinceridade. A médica franziu a testa. O que exatamente você quer dizer com isso? Minha mãe apontou para mim. Ele merece uma mulher de verdade, não alguém escondida atrás de cabelo falso. Pela primeira vez, vi a expressão da doutora Sloane mudar. Ela parecia realmente irritada. Lentamente, tirou um pequeno envelope que carregava consigo. Na verdade, eu vim até aqui para entregar algo a Claire. Ela colocou o envelope nas minhas mãos. Quando abri, encontrei meu mais recente relatório de exames. No topo da página estavam as palavras que eu esperei ouvir por tanto tempo. Sem evidências de doença. Meus olhos se encheram de lágrimas. A doutora Sloane sorriu. Eu queria que você tivesse isso antes de caminhar até o altar. Para que este dia nunca mais fosse lembrado como o dia do seu câncer. A partir de agora, ele pode ser apenas o seu dia de casamento. Ela apertou minha mão com carinho. Eu a abracei sem conseguir dizer nada. Foi então que Ethan apareceu na porta. Ele tinha ouvido o suficiente. A expressão dele não era de surpresa. Era de pura tristeza. Ele caminhou lentamente até o chão, pegou minha peruca e segurou-a com as duas mãos. Depois virou-se para todos no quarto. Sabe o que eu vejo? Ninguém respondeu. Eu vejo uma mulher que passou 16 meses lutando pela própria vida. Vejo alguém que sorriu mesmo enfrentando tratamentos que muitas pessoas jamais conseguiriam suportar. Vejo alguém que confortou outros pacientes enquanto ela mesma estava com medo. Ele olhou para minha mãe. E você, o que vê? Ela deu de ombros. Um disfarce. Ethan assentiu uma vez. Não. Eu vejo coragem. Você vê um problema. O silêncio tomou conta do ambiente. Uma das maquiadoras começou a chorar discretamente. Uma das minhas madrinhas segurou minha mão. O fotógrafo abaixou a câmera. Naquele momento, ele já não estava ali para registrar fotos perfeitas de casamento. Ele estava presenciando algo muito mais importante. A coordenadora do casamento entrou no quarto. Podemos começar assim que a noiva estiver pronta. Ethan olhou para mim. O que você quer fazer?
E aquela pergunta me atingiu de uma forma diferente. Porque era a mesma pergunta que ninguém da minha família tinha feito em todos aqueles anos. O que você quer? Olhei para o espelho. Minha cabeça sem cabelo aparecia sob o véu de noiva. Depois olhei para a peruca nas mãos de Ethan. Durante muito tempo, achei que precisava escolher entre ter cabelo ou ter confiança. Entre ser uma sobrevivente do câncer ou uma noiva bonita. Mas naquele momento percebi que existia outra opção. Peguei minha peruca devagar, segurei por alguns segundos e depois coloquei de volta dentro da caixa. O quarto inteiro ficou em silêncio. Eu sorri. Eu sobrevivi ao câncer. Eu não vou me esconder das fotografias. Um suspiro coletivo tomou conta do ambiente. Minhas madrinhas imediatamente ajustaram o véu sobre minha cabeça careca. A doutora Sloane enxugou uma lágrima. A maquiadora sorriu. Você está absolutamente maravilhosa. Pela primeira vez desde o início do tratamento, eu realmente acreditei nisso. A cerimônia começou com 25 minutos de atraso. Quando as portas da igreja se abriram, mais de 200 convidados se viraram na minha direção. Por alguns segundos, imaginei os comentários começando, os olhares curiosos e os julgamentos silenciosos. Mas algo inesperado aconteceu. Ninguém ficou encarando. Ninguém riu. As pessoas sorriram. Algumas enxugaram lágrimas discretamente. Então vi uma menina sentada na segunda fileira. Ela usava um boné rosa de beisebol. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu e, lentamente, tirou o boné. Ela também era careca. O pai dela apertou suavemente seu ombro. A menina olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e levantou o polegar em sinal de apoio. Meu coração quase parou. Naquele instante, senti como se Lily tivesse encontrado uma maneira de voltar até mim. A cerimônia foi linda. Quando o celebrante disse que o noivo poderia beijar a noiva, a igreja inteira explodiu em aplausos. Durante aquela hora perfeita, eu consegui esquecer tudo o que havia acontecido antes. Mas então a recepção começou. Pouco antes do jantar, as luzes do salão diminuíram. Um enorme telão atrás da pista de dança se acendeu. Mason estava ao lado do projetor, sorrindo. Preparei um vídeo surpresa de casamento, anunciou. Na mesma hora, senti um aperto no peito. Ele olhou para os convidados com orgulho. Esse é para o noivo. A primeira imagem apareceu na tela. Não era uma foto do nosso noivado. Não eram lembranças da infância. Não era nada relacionado à nossa história de amor. Era uma imagem privada minha durante a quimioterapia. Eu estava completamente careca, passando mal, segurando uma bacia no hospital. O salão inteiro ficou em silêncio. Depois apareceu outra foto. E outra. E mais outra. Imagens que ninguém além dos meus médicos e Ethan deveria conhecer. Fotos de momentos extremamente pessoais, registrados sem a minha permissão. Vários convidados levaram a mão à boca em choque. Eu lentamente virei para Mason. Só conseguia pensar em uma coisa. Como ele conseguiu essas fotos? Por alguns segundos, parecia que eu não conseguia respirar. A primeira imagem ocupava toda a tela, eu sentada na cadeira de tratamento, com o acesso no braço enquanto recebia quimioterapia. Meus olhos estavam fechados e minha cabeça completamente sem cabelo. Na foto seguinte, eu dormia em uma cama de hospital. Depois, uma imagem minha passando mal logo após uma sessão de tratamento. E depois outra. E outra. Cada fotografia mostrava uma parte da minha vida que eu nunca escolhi compartilhar. O salão ficou completamente silencioso. Olhei diretamente para Mason. De onde você tirou essas fotos? Ele sorriu de lado. O Ethan merece saber com quem ele realmente se casou. Fiquei olhando para ele, sem acreditar. Ele já sabe. Mason deu de ombros. Agora todo mundo sabe também. Ele parecia esperar aplausos. Mas ninguém bateu palmas. O único som veio de uma pessoa chorando baixinho em uma das mesas. Minha raiva começou a crescer. A mãe de Ethan não estava chorando. Ela estava furiosa. Levantou tão rápido que a cadeira quase caiu para trás. Você roubou essas fotos.
Mason riu. Elas estavam no celular antigo da mãe. Meu estômago se revirou. O celular antigo da minha mãe. Aquele que ela usava quando me levava para as sessões de quimioterapia. Eu me lembrei de ter pedido para ela tirar algumas fotos de mim naquela época. Não porque eu queria guardar aquelas lembranças, mas porque eu queria acompanhar as mudanças que o tratamento estava causando no meu corpo. Eu confiei nela. Ela tinha prometido que aquelas imagens ficariam apenas entre nós. Virei lentamente para minha mãe. Você guardou essas fotos? Ela não respondeu. Você mostrou para ele? Mais uma vez, silêncio. Finalmente, ela falou. Elas são fotos da família. Balancei a cabeça devagar. Não. São fotos médicas. Você prometeu que ninguém nunca veria isso. Minha mãe cruzou os braços. Elas são suas. Mas também são minhas. Eu fui quem tirou. O salão começou a se encher de murmúrios de indignação. Ethan caminhou até o projetor sem dizer uma palavra. Desconectou o aparelho e a tela ficou preta. Depois se virou para todos. Ninguém vai sair daqui. A voz dele não era alta, mas foi suficiente para fazer todas as conversas pararem. Ele olhou para Mason. Você violou a privacidade dela. Depois encarou minha mãe. Você destruiu a confiança dela. Então olhou para todos os convidados no salão. E todos aqui merecem saber exatamente quem Claire realmente é. Ethan colocou a mão dentro do bolso do paletó e tirou uma folha dobrada. Ele olhou para mim antes de falar. Minha esposa não sabe que eu trouxe isso. Fiquei surpresa. O que é isso? Ele sorriu de forma tranquila. Algo que eu guardei desde o seu último tratamento. Ele abriu o papel devagar. Não era um discurso. Era uma carta. Uma carta que eu nunca tinha visto antes. Então começou a ler. No dia em que Claire começou a quimioterapia, eu escrevi uma promessa para mim mesmo. As mãos dele continuavam firmes. Se algum dia ela esquecer o quanto é forte, eu vou lembrá-la disso até o último dia da minha vida. As pessoas no salão começaram a enxugar as lágrimas. Ethan continuou. Ela pediu desculpas por perder o cabelo. Pediu desculpas por ficar doente. Pediu desculpas por simplesmente continuar vivendo. Então ele olhou diretamente para mim. Um dia, eu vou passar o resto da minha vida mostrando a ela que ela nunca precisou se desculpar por nada disso. O salão ficou em silêncio novamente. Mas dessa vez não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de respeito. Ethan dobrou a carta, caminhou até mim e se ajoelhou. Não porque estava fazendo um pedido de casamento. Mas porque queria que todos ouvissem exatamente o que ele tinha para dizer. Eu ri entre lágrimas. Nós já somos casados. Ele sorriu. Eu sei. Mas percebi que esqueci de perguntar uma coisa. O quê? Ele segurou minha mão. Você me deixa passar os próximos 50 anos provando que sua família estava errada? Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça, emocionada. O salão inteiro explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados. As pessoas se levantaram, gritaram, algumas choravam sem esconder. Aquela ovação durou quase um minuto inteiro. Mason olhava ao redor completamente perdido. O plano dele tinha falhado. Ele queria me envergonhar, mas acabou fazendo com que todas as pessoas naquele salão ficassem do meu lado. Então algo aconteceu que ninguém esperava. O gerente do banquete veio rapidamente até Ethan e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão dele mudou na mesma hora. O quê? O gerente repetiu a informação em voz baixa. Ethan olhou para mim. O diretor jurídico do hotel está aqui. Franzi a testa. Por quê? O gerente respondeu. Porque alguns convidados reconheceram aquelas fotografias do hospital. Meu coração acelerou. E o que isso significa? Ele respirou fundo antes de continuar. O logotipo do hospital e algumas informações do paciente ainda aparecem nas imagens. Senti meu estômago apertar. Aquelas fotos não eram apenas humilhantes.
Elas revelavam detalhes de registros médicos confidenciais. O gerente continuou. Um dos convidados é o responsável pela área de privacidade do hospital. Ele reconheceu as imagens imediatamente. O gerente explicou que havia sérias dúvidas sobre como aquelas imagens médicas privadas tinham saído do hospital. Na mesma hora, todos os olhares no salão se voltaram para minha mãe. Ela não parecia apenas constrangida. Ela parecia assustada. Muito assustada. Porque, pela primeira vez naquele dia, aquilo tinha deixado de ser apenas um problema familiar. Agora havia uma questão muito maior: como fotografias extremamente pessoais de um tratamento médico foram copiadas, guardadas e exibidas publicamente sem a minha autorização? Foi então que o responsável pela privacidade do hospital entrou no salão. Ele caminhou até minha mãe e, com uma calma impressionante, perguntou: Senhora Donovan, poderia me explicar como a senhora conseguiu essas fotografias e como elas foram compartilhadas? Ninguém respondeu. Minha mãe ficou olhando para o chão. O diretor de privacidade do hospital, Michael Hayes, manteve a mesma postura tranquila. Ele não estava ali para humilhar ninguém. Ele só queria respostas. Senhora Donovan, essas imagens continham informações confidenciais sobre o tratamento de uma paciente. Como elas saíram do hospital? Depois de alguns segundos, minha mãe finalmente levantou o olhar. Eu tirei as fotos. Michael assentiu. Com a autorização da Claire. Silêncio. Não. Você tinha permissão para compartilhar essas imagens publicamente? Não. Você tinha autorização para fazer cópias delas? Mais uma vez, a resposta foi a mesma. Não. Todos naquele salão entenderam exatamente o que aquilo significava. O ambiente, que antes era apenas desconfortável, agora estava tomado por indignação. Então Mason tentou interromper. Minha mãe não fez o vídeo. Todos olharam para ele. Fui eu. Ele apontou para si mesmo. Eu encontrei as fotos no notebook antigo dela. Achei que seria engraçado. Michael Hayes virou-se para ele. Claire deu permissão para você acessar essas imagens? Não. Ela autorizou que você exibisse essas fotos para cerca de 200 convidados do casamento? Não. Ele fechou lentamente o bloco de anotações que segurava. Obrigado. Pela primeira vez naquele dia, meu pai se levantou. Ele parecia cansado. Mais velho. Menor do que eu já tinha visto. Primeiro olhou para o salão. Depois olhou para mim. Eu sabia sobre o vídeo. Meu coração se partiu mais uma vez. Você sabia? Ele assentiu. Eu achei que aquilo finalmente faria você parar de usar a peruca. Eu fiquei sem palavras. Então você concordava com eles. Ele tentou responder, mas não conseguiu terminar a frase. Apenas abaixou a cabeça. Eu continuei escolhendo o lado mais fácil. Aquela frase doeu mais do que qualquer grito poderia ter doído. Não porque justificava o que ele fez, mas porque explicava tudo. Durante 30 anos, meu pai viu a crueldade acontecer e chamou aquilo de paz. Ethan se aproximou silenciosamente e ficou ao meu lado. Você não precisa responder nada a ninguém hoje. Eu olhei para ele e sorri levemente. Não. Acho que, pela primeira vez, eu preciso. Caminhei até o centro do salão, sem pressa e sem fazer uma cena. Apenas com calma. Durante anos, imaginei aquele momento, eu diante da minha família, finalmente dizendo tudo o que eles haviam feito comigo. Agora ele tinha chegado. Mas, de uma forma inesperada, eu não sentia raiva. Eu sentia cansaço. Primeiro, olhei para Mason. Você passou a vida inteira tentando fazer as pessoas rirem. Ele abaixou o olhar lentamente. Mas nunca percebeu que suas piadas só pareciam engraçadas quando outra pessoa estava sofrendo. A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu completamente. Então me virei para o meu pai. Você me ensinou uma coisa. Ele levantou os olhos, talvez esperando ouvir algo positivo. Você me ensinou que o silêncio muitas vezes protege as pessoas erradas. Na mesma hora, os olhos dele se encheram de lágrimas. Por fim, olhei para minha mãe.
Ela não conseguia sequer me encarar. Passei anos tentando entender por que eu nunca parecia ser suficiente. Respirei fundo antes de continuar. Mas finalmente entendi. Fiz uma pausa. Isso nunca teve a ver comigo. Você tinha vergonha da minha doença. Você confundiu aparência com valor. Você amava a versão de mim que fazia você se sentir confortável. Minha voz ficou mais firme. Mas no momento em que eu mais precisei de uma mãe, você escolheu uma plateia. Ninguém no salão se mexeu. Nenhuma pessoa disse uma palavra. Então fiz algo que ninguém esperava. Retirei meu véu lentamente. Minha cabeça sem cabelo ficou completamente exposta sob as luzes do salão. Olhei para todos ao meu redor. Meu nome é Claire Donovan. Eu sobrevivi ao câncer. Eu sobrevivi à quimioterapia. E hoje, eu sobrevivi à minha própria família. Um por um, os convidados começaram a se levantar. Ninguém pediu para que fizessem isso. Os aplausos começaram no fundo do salão e rapidamente tomaram conta de todo o ambiente. Não porque eu tinha enfrentado uma doença, mas porque eu finalmente tinha parado de me esconder. Enquanto todos permaneciam de pé, minha organizadora de casamento caminhou discretamente até o DJ. Ela entregou a ele um pequeno pendrive. Ele pareceu confuso. Ela apenas sorriu. A Claire pediu para eu guardar isso. Eu franzi a testa. O quê? Ela sorriu para mim. Você me entregou isso 3 semanas atrás. Naquele momento, eu me lembrei. No dia seguinte ao momento em que ouvi minha mãe me chamar de a fantasma careca, tomei uma decisão. Eu não passaria meu casamento esperando pelo próximo ataque. Eu me preparei silenciosamente para a possibilidade de algo acontecer. Não para me vingar, mas para proteger a verdade. O telão atrás de nós se acendeu novamente. Mas dessa vez não havia fotos do hospital. Havia vídeos da minha vida. Dezenas de gravações antigas que eu tinha recuperado de fitas de família. O primeiro vídeo mostrou uma menina de 8 anos completamente saudável correndo pelo quintal enquanto minha avó ria atrás da câmera. Depois apareceu minha mãe penteando meu cabelo antes da escola, sorrindo e dizendo que eu era linda. Em seguida, veio um vídeo do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Depois, uma manhã de Natal. Depois, meu aniversário de 10 anos. Cada imagem mostrava uma época em que minha família ainda parecia ser exatamente aquilo que eu acreditava que era. O salão permaneceu em silêncio enquanto todos assistiam. Então, o último vídeo começou. A gravação tinha sido feita sem intenção no celular da minha mãe, 3 semanas antes do casamento. Ela não percebeu que o gravador de voz ainda estava funcionando depois que colocou o aparelho dentro da bolsa. Então, todos ouviram a voz dela. Uma voz impossível de confundir. Se ele vir ela careca, talvez ele mesmo cancele o casamento. Logo depois, Mason riu. Ou eu posso garantir que todo mundo veja. Então outra voz apareceu. Era a do meu pai. A gente precisa parar com isso. Minha mãe respondeu imediatamente. Não. Talvez essa seja a única maneira de ele perceber que ela nunca foi boa o suficiente. A gravação terminou. Ninguém falou nada. Não porque estavam apenas chocados, mas porque não existia mais nenhuma explicação capaz de mudar aquilo. A verdade tinha falado por si mesma. Minha mãe olhou lentamente ao redor do salão. Ela encarou os convidados, os parentes e os amigos da família. Mas ninguém sustentou o olhar dela. Ninguém a defendeu. Ninguém a aplaudiu. Pela primeira vez na vida, ela não tinha uma plateia. Só tinha as consequências das próprias escolhas. Então minha tia Evelyn se levantou em silêncio. Ela olhou para minha mãe e meu pai e disse apenas uma frase. Vocês não perderam uma filha hoje. Vocês destruíram o lugar que tinham na vida dela com as próprias mãos. O salão continuou em silêncio. Do lado de fora, os sinos da igreja começaram a tocar. Mas ali dentro, todos sabiam que aquele momento não era um fim. Era o começo de uma nova fase. Uma fase em que minha família nunca mais teria controle sobre a minha vida. Os aplausos duraram quase 2 minutos. Não porque eu tinha exposto minha família.
Mas por que cada pessoa naquele salão finalmente entendeu a diferença entre aparência e caráter? Quando o ambiente ficou mais tranquilo novamente, olhei para Ethan. Ele sorriu. E agora, o que acontece? Eu sorri de volta. Agora, nós vamos celebrar o nosso casamento. Pela primeira vez naquele dia, as pessoas riram de verdade. Não aquele tipo de risada que machuca alguém, mas uma risada que traz alívio e cura. A banda voltou a tocar. Finalmente serviram o jantar. As crianças voltaram para a pista de dança. A festa continuou, não porque todos fingiram que nada tinha acontecido, mas porque ninguém permitiria que a crueldade roubasse mais um momento da nossa história. 3 meses depois, as consequências começaram a aparecer. Não chegaram todas de uma vez. Vieram uma decisão após outra. O Conselho Estadual responsável pela licença profissional concluiu a investigação. Depois de analisar as provas sobre irregularidades financeiras do meu pai e os documentos falsificados que vieram à tona durante o casamento, a licença dele como contratado foi cancelada. A empresa de construção acabou fechando. Vários clientes antigos encerraram contratos em andamento. Não porque eu tivesse tentado prejudicá-lo, mas porque os registros oficiais finalmente revelaram a verdade. A vida da minha mãe na comunidade também mudou completamente. Ela deixou todos os cargos voluntários que ocupava. Não por causa de uma grande discussão pública, mas porque, aos poucos, as pessoas começaram a perder a confiança nela. A liderança da igreja pediu que ela se afastasse enquanto analisavam reclamações sobre a forma como ela tratava pessoas em situações vulneráveis. Não houve discursos. Não houve uma tentativa de humilhação pública. Apenas o resultado natural das escolhas que ela fez durante anos. Mason perdeu a promoção que vinha comemorando há meses. A empresa dele ficou sabendo do que aconteceu no casamento depois que vários convidados fizeram reclamações formais sobre o comportamento dele e sobre a exposição pública, sem autorização, de imagens médicas particulares de outra pessoa. A empresa concluiu que as atitudes dele demonstravam uma falta grave de julgamento e profissionalismo. Ele não perdeu a oportunidade porque me envergonhou. Ele perdeu porque suas próprias escolhas mostraram quem ele realmente era. Pela primeira vez na vida, ele não tinha mais ninguém para culpar. Quase um ano se passou. Então, em uma tarde chuvosa, minha assistente entrou na minha sala. Claire, tem alguém aqui. Ela hesitou por alguns segundos. É a sua mãe? Olhei através da parede de vidro do escritório. Ela parecia diferente. Menor. Mais velha. A confiança que ela carregou durante toda a vida parecia ter desaparecido. Fui até a recepção. Assim que me viu, ela se levantou. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Não a convidei para sentar. Ela segurava uma pequena caixa nas mãos e a estendeu para mim. Eu encontrei isso. Quando abri, vi dezenas de fotografias. Fotos da minha infância que ela havia guardado durante anos. Festas de aniversário. Apresentações da escola. Viagens de acampamento com minha avó. Manhãs de Natal. Momentos que eu acreditava terem sido perdidos para sempre. Eu deveria ter entregado isso a você há muito tempo, ela disse. Olhei para ela. Por que agora? Ela respondeu sem tentar se defender. Porque elas pertencem a você. Não houve desculpas. Não houve justificativas. Apenas silêncio. Depois de alguns segundos, ela falou baixinho. Eu não espero que você me perdoe. Fiquei em silêncio. Eu só queria que você tivesse algo que sempre foi seu. Fechei a caixa devagar. Obrigada. Ela pareceu surpresa. É só isso? Assenti. É só isso. Ela ficou parada por alguns instantes, talvez esperando um abraço, um convite para ficar, uma nova oportunidade. Mas eu apenas me levantei. Existe uma coisa que eu quero que você entenda. Ela olhou para mim. Estou ouvindo. Respirei fundo. Você não me perdeu por causa do câncer. Você não me perdeu por causa da minha peruca. Fiz uma pausa. Você me perdeu todas as vezes em que riu enquanto outra pessoa me humilhava. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela.
Eu sei. Balancei a cabeça lentamente. Não. Eu não acho que você saiba. Porque, se realmente entendesse, nunca teria me pedido para carregar o peso do arrependimento que deveria ser seu. O silêncio tomou conta da sala. Ela abaixou a cabeça. Me desculpa. Pela primeira vez na minha vida, eu acreditei que ela estava sendo sincera. Mas algumas desculpas chegam depois que a ponte já caiu. Eu apenas sorri de forma educada. Espero que você encontre paz. Ela assentiu uma vez. Depois virou-se e foi embora em silêncio. Foi a última vez que vi minha mãe. 5 anos depois, Ethan e eu comemoramos nosso 10º aniversário de casamento. O mesmo salão onde tudo aconteceu nos convidou para voltar depois de uma grande reforma. O gerente se lembrou de nós no mesmo instante. Estávamos esperando que vocês voltassem. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Uma jovem noiva se aproximou de mim. Ela não usava cabelo e nem peruca. Apenas um véu brilhante sobre a cabeça. Ela sorriu, um pouco nervosa. Eu queria agradecer a você. Fiquei confusa. Agradecer por quê? Ela riu baixinho. Meu oncologista me mostrou uma entrevista sua anos atrás. Ela tocou o próprio véu. Eu estava pensando em cancelar meu casamento. Mas depois de ouvir sua história, decidi seguir em frente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu caminhei até o altar exatamente assim. Ela me abraçou. Você devolveu minha coragem. Quando ela se afastou, Ethan segurou minha mão. Você ouviu isso? Sorri. O quê? As pessoas que tentaram fazer você sentir vergonha acabaram ajudando milhares de mulheres a encontrarem força. Naquela noite, enquanto dançávamos sob os mesmos lustres onde meu irmão tentou destruir minha dignidade, percebi algo importante. Muitas pessoas perguntam se eu destruí minha família. Eu não destruí. Eu nunca revelei uma mentira que já não fosse verdadeira. Nunca obriguei ninguém a fazer escolhas cruéis. Nunca ensinei minha família a zombar de uma doença. Nunca fiz ninguém humilhar a própria filha. Eles mesmos criaram aquele final. Eu apenas parei de protegê-los das consequências. Meu irmão acreditou que arrancar minha peruca revelaria minha maior fraqueza. Mas, no fim, revelou a fraqueza dele. Enquanto ele passou o resto da vida tentando justificar uma decisão terrível, eu passei a me ajudando outras mulheres a entenderem que sobreviver ao câncer nunca diminuiu a beleza delas. Minha mãe um dia disse, rindo: o noivo merece uma mulher de verdade. Ela estava certa sobre uma coisa. Ele merecia. E foi exatamente essa mulher que ele escolheu para amar e se casar.